Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência a esse vídeo de número 409. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, vídeo 409. E no vídeo anterior esqueci de mostrar para você, nós estamos já com um outro quadro, olha só para você ver lá atrás. É um quadro por dia. Uma pessoa me perguntou o tamanho dessa tela. Essa tela é 60 por 1. 60 centímetros de altura por 1 metro de comprimento. Então eu gosto de mostrar assim para as pessoas, acompanhar a mudança. Então olha só para você ver, e esse trabalho aí hoje, ó, eu gastei 3 horas e meias para fazer esse trabalho que você está vendo. Aí agora só falta essa árvore que cheia de galho, parece que é uma árvore seca, não é uma árvore seca não, isso aí é um pé de ipê rosa, né? Então, mas assim que ficar pronto, no próximo vídeo você vai ter a oportunidade de ver pronto. Então, Hermínio continuou, portanto, digo-lhe eu, você não tem liberdade, como disse. Mais um argumento que ela intimamente reconhece legítimo. Mais um argumento que ela intimamente reconhece legítimo. Então, essa jovem, na Cidade das Trevas, ela não tinha liberdade, né? Ela não tinha liberdade de forma alguma. Mas prossegue tagarelando inconsequentemente para dizer que quando eu vou lá, todas se escondem. Então, quando eu vou lá, todas se escondem. Esse lá, provavelmente, que é a Cidade das Trevas, quando ela retorna lá, a maioria das que estão lá se escondem com vergonha, porque ela provavelmente é um ser uma jovem muito bonita, aparentemente, muito sedutora e ainda mais imantada pelas energias negativas. Essa sedução, ela faz com que a pessoa fique assim muito mais atraente. Então aqui no corpo físico mesmo, nós devemos tomar muito cuidado com essa sedução, essa atração, né? Porque às vezes a pessoa é um guarda-chuva sem cabo e sem pano. É aquele frangalho. Mas, imantado por essas energias das trevas, fica sedutor, né? Ele começa a seduzir uma, seduzir outra, seduzir seduzir outro, porque é tanto o lado masculino quanto o lado feminino. Então é preciso tomar bastante cuidado com isso. Até porque, com todo respeito, você sabe que aqui na Terra, devido ao nosso nível evolutivo, o amor é cego. Mas é necessário que o amor aqui na Terra seja cego. É necessário, porque cada qual se encontra com
aquele ou com aquela que merece. Às vezes você bate o olho, né? Em um casal, você fala assim: Jesus, Maria e José, esconde o menino Jesus, porque senão ele vai desmaiar. Porque a única beleza que a pessoa vê é a beleza da alma. Por isso que nós aqui recomendamos, nós trabalhamos muito isso. Nós precisamos aprender a enxergar tudo à nossa volta com os olhos da alma e não com os olhos da matéria. Os olhos da matéria, eles foram feitos e há em nosso corpo para que possamos ver as coisas. Mas para enxergar as coisas, existem os olhos da alma. Os olhos da matéria vê, ignora, julga, pune. Esses são os olhos da matéria. Ignora, desfaz. Ah, fulano tá desfazendo. É porque ele tá vendo a pessoa com os olhos com os olhos da matéria. Agora aquela pessoa que elogia, como você está belo, como você está bela, você está chique. Pode ter certeza. Nossa, mas que flor linda, que árvore linda. Olha o pôr do sol. Olha as nuvens, que formas mais lindas. Olha os olhos desse pássaro, desse cão, dessa criança. Que beleza! Pode ter certeza que ali os olhos da alma que estão enxergando, né? Então, existe uma história mais ou menos assim, creio que você saiba. Todos os dias, um senhor ia a uma clínica onde lá sua esposa encontrava-se internada. E ele, todos os dias ele ia. E ele, todos os dias, ele levava uma flor, um buquê de flor. Ele se arrumava, se pintava, punha perfume, né? Punha uma roupa elegante. Ia ver a esposa dele naquela clínica. E a esposa dele, naquela clínica, vivia numa situação letárgica, inconsciente. Letárgica, inconsciente. Ela não reconhecia ninguém. Letárgica, inconsciente. Podemos também incluir Alzheimer num estado máximo avançado, de forma que ela não conseguia reconhecer ninguém, como se tivessem desligado ela do mundo. Mas ela ali, viva, se encontrava deitada, letárgica. E o esposo ia todos os dias visitá-la. Até que um dia, muito idoso também ele e ela, até que um dia, naquela clínica,
uma enfermeira o interroga: mas por que o senhor vem ver ela? Ela não o reconhece. O senhor está perdendo o tempo do senhor. Pensa um pouco melhor, vai viver a vida. O caso dela é irreversível, pois ela não o reconhece. Ela não sabe quem é o Senhor. Ela não reconhece ninguém mais. O Senhor está perdendo o tempo do Senhor. Mais ou menos ele responde assim, porque eu não sei a história toda. O importante não é ela me reconhecer. O importante é eu saber quem ela é. Eu a reconheço. Eu sei que ela é. Eu sei quem ela é. Isso que é importante para mim. Eu a visito por esse motivo. Além de ser minha esposa, minha companheira, mãe dos meus filhos, sempre foi a única mulher da minha vida, e de forma que eu venho aqui esses anos todos, não com a intenção dela me reconhecer, porque eu a reconheço. Eu sei quem ela é. Isso é o que importa, minha filha. Então observe. Esse senhor enxergava a esposa dele letárgica, né, moribunda, nesta situação paralítica. Ele a enxergava com os olhos da alma. Ele não a via com os olhos da matéria. Porque os olhos da matéria eram os olhos daquela enfermeira. Aquele lá que eram os olhos da matéria. Os olhos da matéria se comportam conforme aquela enfermeira se comportava. Os olhos da alma conforme o comportamento daquele senhor esposo. Então nós temos que tomar muito cuidado aqui na Terra. Vó, eu sempre dizia aqui, às vezes eu quero apanhar uma uva, mas eu não posso. Às vezes eu quero tocar em uma taça de vinho, mas eu não posso. Isso é psicologia. Quantos milhões de coisas devemos renunciar? Nesse instante mesmo, na cidade de São Sebastião do Paraíso, um evento maravilhoso está sendo realizado no Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Centro maravilhoso em São Sebastião do Paraíso. Eles lá realizam uma obra magnífica. Nosso amigo Plínio Oliveira, com a palestra musicada, acho que é musicada mesmo, né? Musical, musicada, você entende. Ele está, nesse exato momento, realizando
nesse exato momento. Praticamente já está terminando. É a palestra dele com o teclado dele. Meu amigo, mas que eu não pude estar presente por vários motivos. Um dos motivos, o compromisso aqui que nós temos, que é de gravar os vídeos. Então, compromisso é compromisso. Responsabilidade é responsabilidade. Se às vezes faltamos alguns dias aqui, é por motivo de trabalho em outras cidades, mas você nem imagina o quanto eu tenho que renunciar a tantas coisas. Fico triste? De forma nenhuma. Porque eu me sinto muito bem servindo a Deus e a Jesus. Ele lá representando Deus e Jesus conforme ele representa, e eu aqui também. Então, Hermínio Miranda continua. Mais um argumento que ela intimamente reconhece legítimo, mas prossegue, tagarelando inconsequentemente para dizer que, quando eu vou lá, todas se escondem. Por fim, faço uma prece e ela se sente perdida, sem saber o que fazer. É natural que aqui Hermínio Miranda conversa com ela, com esse espírito, através de um médium, onde ela se faz presente no campo vibracional do médium. Como se diz aqui na Terra, ela, aqui nesse momento, ela se comunica através de um médium e Hermínio Miranda instruindo ela, conversando com ela. De repente, ela vê uma jovem serena e bela que a chama, mas ela teme e hesita. Acaba cedendo e parte com ela. Acaba cedendo e parte com aquela jovem serena e bela. O livre-arbítrio, que é o direito de escolha dela, naquele momento, obviamente, disse: vá com ela, com esta jovem, bela, jovem e serena, bela, que a chama, vá com ela. Não retorne à cidade das trevas, não. Você ainda tem muita coisa que aprender. Só que observa para você ver esses detalhes, eu fico atento. Na sessão seguinte, compareceu ali naquela reunião mediúnica de desobsessão, através do campo vibracional de um médium muito sério, um sacerdote. Tinha forte sotaque alemão e era o guia espiritual do nosso companheiro encarnado, então sob tratamento em nosso grupo.
viera em busca da filha que desaparecera. Então aquela moça era filha desse sacerdote. Precisamente a moça da semana anterior, pobre irmão desgovernado. Ignorava que ela estava sendo vergonhosamente explorada pela mesma organização a que ele servia. Olha só para você ver. Ele desconhecia o fato de sua filha ser explorada por aquela equipe toda, por aquela organização das trevas. Agora, aqui ele se apresenta como um sacerdote, buscando ela na condição de filha. Não sei se ele de fato era pai do coração ou geneticamente falando, isso a gente não tem como saber. Então dizia Paulo que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Para estes irmãos religiosos transviados, tudo convém, seja lícito ou não, desde que os ajude a alcançar seus objetivos. Eles são egoístas, eles pensam neles. Então, conforme eu estava dizendo há alguns minutos atrás, a respeito da psicologia da taça de vinho, você pode pensar assim, você voltou, né, tocar nesse assunto, porque você havia esquecido. Não, eu não havia esquecido. Eu estava esperando o momento para poder complementar. Obviamente, eu não me sinto no direito de tocar. Eu não me sinto no direito de desfrutar de nada. Eu não me sinto. Porque a misericórdia divina tem sido tão bela para comigo que eu não me sinto no direito de abrir mão do que eu faço pela vida mundana, para gozar a vida aqui na carne. Coisa tão passageira, tão mundana, tão perdido. Um dia, conversando com vó, ela me disse: mas se você tiver equilíbrio, ao ponto de enxergar as coisas com os olhos da alma, você pode tocar na taça. Você pode tocar na uva. Não significa que ao tocar na uva você pode dizer: vou pegar essa uva para mim. Que nem sempre o fato de você tocar significa que você tem o direito de pegar. Desde que você haja de acordo com os olhos da alma. Mas é aquela questão. Quem 100% consegue trabalhar todas as questões de acordo com os olhos da alma, é aí que está o problema. Na dúvida, vamos deixar
taça de vinho de um lado, o cachinho de uva do outro lado, e vamos continuar a batalha. E assim mistura os conceitos de uma deformada teologia com os ritos da magia negra e com as técnicas da hipnose e da magnetização, realizando verdadeiras lavagens cerebrais, provocando pavorosas desfigurações perispirituais, desencadeando processos obsessivos penosíssimos. É assim que desencadeia processos obsessivos penosíssimos, porque um pai, mediante essa situação, pego de surpresa ao descobrir que sua filha sempre esteve ali sob o poder, o abuso, o uso daquela equipe a qual ele, aquela organização a qual ele se servia. Ele trabalhava para aquela organização, mas só que ele não sabia que aquela organização o traía, usando a própria filha dele, pois eles são inescrupulosos. Eles não têm amor, eles têm interesse, é o que importa a eles e mais nada. Vamos gravar mais um vídeo só.